atividade, mas igual eu vou falar um pouquinho dela, tá? Então, só lembrando, o que é a atividade ali? Ela é sobre o texto que eu postei na semana passada, que falava sobre a formação do caráter, tá? Então, eu vou abrir ele aqui só para dar uma passada nele, e daí eu falo da atividade, tá? Apesar de eu ter falado na semana passada, eu vou meio que repetir alguma coisinha ali, mas não vou destrinchar, não vou analisar todo o texto, tá? Vou falar só de uma parte mais importante dele. Que é, deixa eu só abrir aqui, que é, então, primeiro começa ali, a formação do caráter, né, e ele começa, então, no texto, exatamente definindo o que é caráter. Isso também aparecia no texto da aula anterior ainda, então é a terceira vez, praticamente, que eu vou falar disso, né, o que é o caráter ali, mas como tem atividade, eu vou repetir. Só que nesse texto aqui, o que define o caráter ali, a definição, ela é bem mais, na minha opinião, pelo menos, é mais fácil de compreender. No primeiro texto que eu passei, estava um pouquinho mais difícil ali de entender, né? Estava um pouquinho mais complicada a definição. Nesse aqui não, está bem simplificado. Então, o que diz ali? Então, tá claro que está enfatizando o caráter se formando numa pessoa, por isso formação do caráter, mas ao mesmo tempo ele está dizendo de novo o que é caráter. Então, o que ele diz? Que o caráter ele é formado ao longo da vida de uma pessoa através de fatores externos. Então, a família interfere, né, na formação do nosso caráter, a escola, os amigos, a religião, o clube que a gente frequenta, se é que frequenta algum, uma empresa, a empresa que a gente trabalha ao longo da vida, tudo isso, os amigos, né, o amigo está ali, né, eu disse amigos, mas aparece ali. Ou seja, o caráter ele é construído a partir das experiências de vida de uma pessoa. Então, na verdade, o caráter ele é construído durante a nossa vida. A gente vai tendo experiências, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai tendo vai ampliando, né, o nosso conhecimento até sobre o mundo, sobre a realidade, e, na verdade, a gente vai aprendendo um monte de coisa, com a família, com a escola, com os amigos, com a religião, nós vamos aprendendo o que a gente chama de noções de certo e errado. A minha família, lá, quando eu sou pequenininho, qualquer pessoa, né, quando é pequeno, chega lá, ou a criança lá pega um garfo, né, vem o pai e a mãe e diz, não, solta esse garfo, o garfo pode te machucar, pode te fincar. Então, a criança já aprende, né, que ela pode se ferir com alguma coisa e tal, mesmo que ela não se fira. Então, a família vai ensinando, olha, não pode mentir, quem mentir é errado, né? Daí tu vai para a escola diz assim, não pode estar brigando, não pode ofender o colega. Então, tu vai aprendendo, né, não pode pegar algo que não é teu, né? A criança vai lá e olha o estojo do coleguinha do lado, ele olha, vê um lápis bacana, diferente ali e tal, às vezes até de um desenho animado que ele gosta, ele fica olhando, eu queria esse lápis, ele vai lá, pega o lápis para ele e leva para casa, né? Então ele está furtando, ele está roubando, daí ele chega em casa, a mãe, não, tu tem que devolver para o teu coleguinha esse daqui, ou então a mãe do que o lápis desapareceu, vai lá, reclama para a escola, e a professora vai lá e olha, olha aqui, esse lápis não é teu, tem que devolver para o coleguinha, não pode pegar algo que não te pertence. Então a gente vai aprendendo coisas ao longo da nossa vida, tá? É isso que é importante e vai formando o nosso caráter. Então, eu vou aprendendo coisas, eu vou aprendendo aquilo que é certo, vou aprendendo aquilo que é errado também, né? Aquilo que eu não posso estar cometendo. E a religião é outro lugar que nos ensina isso, os clubes, né? Quando eu botei clubes aqui é bem amplo, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer lugar que eu frequente, assim, que tenha pessoas diferentes, né, participando, pode ser um clube de piscina, pode ser um clube que eu frequento por um esporte, sei lá, né? Às vezes nem é um clube, é uma academia, alguma coisa assim. Mas lá eu também vou aprendendo um monte de coisa a respeito de como eu devo me comportar, principalmente me comportar com outras pessoas. E também, o texto continua falando, então, que o caráter ele é formado a partir das escolhas que uma pessoa toma ao longo da sua vida, ou seja, é formado a partir dos caminhos que cada um de nós decide trilhar durante a nossa vida. Então, durante a nossa vida, nós fazemos escolhas, escolhemos algumas coisas, né? E aqui não está falando assim de, eu escolho onde eu vou estudar, não é isso, tá? Porque às vezes a gente não tem muita escolha, né? A mãe da gente lá, o pai, a avô, sei lá, que diz onde a gente vai estudar e tu não tem muita escolha. Ou então, frequento lá uma religião. Às vezes a gente não escolheu muito, não. A gente vai na religião lá que os pais da gente frequentam. E aí a gente aprende o que é certo, o que é errado, e às vezes gostando ou não, tá indo lá numa religião, seja uma igreja ou um centro de outra religião qualquer. Então, às vezes a gente não está decidindo muito isso, tá? Quando é criança.
Então, mas o caráter, quando ele fala aqui em escolhas, é quando eu escolho, né, eu tenho opções entre fazer o bem e o mal, e aí eu escolho o que eu vou fazer, né? Por exemplo, tem situações que a gente pode mentir, né? Quer dizer, pode não, todo mundo em algum momento da vida mente, né? Fala alguma coisa que não é verdade. Tipo lá, chega vai conversar com alguma pessoa lá, tu não quer deixar ela chateada, tu mente alguma coisa ali só para agradar ela, né? Ou então tu precisa esconder uma coisa lá por um motivo ou outro, aí tu mente que não sabe de alguma coisa que aconteceu e tal, né? Porque não tá guardando um segredo, sei lá. Então acontece, mentira acontece. Agora, o que acontece no caráter é que a pessoa ela escolhe fazer algo que é errado e que vai prejudicar outra pessoa, ela sabe que aquilo pode prejudicar alguém e ela toma aquela decisão de fazer igual, tá? Essa é a grande diferença. Assim, então, o indivíduo de caráter, ou bom caráter, né? A gente não usa muito essa expressão, a pessoa é bom caráter. Se usa a pessoa é uma pessoa de caráter, né? Mas, para destacar bem ali, eu coloquei isso. Toma decisões, então, baseando-se no que é correto. Enquanto isso, uma pessoa de mau caráter, ela escolhe fazer algo errado, como mentir, roubar, trair, enganar, etc., mesmo sabendo que isso irá prejudicar outra pessoa. Então, ó, aqui é que vem a questão que faz a diferença, né? É uma pessoa que ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, e ela define, ela decide, melhor dizendo, ela escolhe fazer aquilo que é mal, aquilo que é que vai prejudicar alguém. Isso ocorre pois o caráter ele é definido pelas escolhas conscientes de cada pessoa, que cada pessoa toma todos os dias. E aí tem os dois quadrinhos aqueles, né? Um deles eu repeti na atividade, esse primeiro que eu repeti na atividade, e eu botei outras duas tirinhas ali, eu já vou abrir elas. E aí elas têm tudo a ver com... Deixa eu só mudar a página aqui. Elas têm tudo a ver com o texto, tá? Com o que está tratando o texto. Então, a primeira ali, todas as três tirinhas começam com sobre a tirinha baixa, correto final, que, e aí vem a tirinha, né? Então, essa primeira aqui é nova, ela é de um nova, eu digo em relação ao que eu botei no texto, porque é a segunda que eu repeti, né? A terceira também é diferente. Então, é um personagem ali, é um personagem que é aquele menininho ali que está sentado na mesa, né? Que é um personagem chamado Calvin, tá? E esse Calvin, ele durante uma época, ele foi muito famoso, assim, saiu em tudo que é jornal, Zero Hora, os jornais lá de São Paulo, Rio, mas o autor é um autor americano. Mas ele teve uma época, assim, que ele fez muito, muito sucesso. Então tá ali o menininho, esse Calvin sentado, e o pai dele, né, os dois jantando ali. E aí o pai, ou melhor, o Calvin diz assim, o que é essa gororoba nojenta, olhando para o prato, né? E o pai dele, prova, você vai adorar. E aí ele disse, ah, é? E gritando, né? E se eu não adorar, daí vai ser bom para o seu caráter. Olha só que interessante que ele fala ali. E aí ele diz, esse é o meu pai, sempre cuidando de mim. Né? Então, claro que é uma brincadeirinha ali, né? O que está sendo tratado ali, mas daí vem as questões, olha só. E, na verdade, o pai dele, quando o pai dele fala, ah, isso pode ser bom para o seu caráter e tal, é porque o pai dele está tentando ensinar algo para ele, né? Isso que é importante. E aí eu não vou dar a resposta, mas daí vem as alternativas. Por exemplo, olha, a primeira, a educação familiar é importante na formação de um caráter de uma criança. Primeira alternativa, né? A segunda, a educação familiar não influencia na formação do caráter de uma criança. E a terceira e última, nosso caráter é formado pelo que comemos. Então, óbvio, acho que essa primeira, eu vou fazer a pergunta, mas eu não vou dar a resposta, só não quero que alguém dê a resposta, mas alguém ficou na dúvida do que é a resposta dessa alternativa aqui, dessa questão? Essa não. Não, né? Tá, alguém ficou em dúvida? Porque essa daqui tá dada, né? Essa eu fiz de propósito já, a primeira, assim, bem facilzinha. Tá? Então, beleza. A minha esposa está debochando, passou aqui e disse que o nosso caráter é formado pelo que comemos. Os gordinhos que o digam, né? Os gordinhos são formados pelo que come. Pelo menos a forma do corpo, né? E aí vem a 2. A 2 que daí está repetindo, é a mesma que eu coloquei lá no texto, né? No texto tinha duas, essa daqui é uma delas, essa é a Mafalda, que é outra personagem bem legal, assim, também. Para quem não conhece, se jogar na internet ali, tira da Mafalda, tira do Calvin, tem um monte, assim, e elas são bem divertidas.
e ela sempre tem, assim, um conteúdo, assim, sempre procura criticar alguma coisa. Então, é a menina Mafalda falando com um amigo dela, né? Então, ela diz ali, eu não vou ler de novo, mas qual é a ideia, né? Ela vê ele lendo um recorte de jornal e pergunta para ele, o que tu tá lendo aí? E aí ele fala, tô vendo a cotação do mercado de valores. E aí ela, poxa, que legal, né? Porque, assim, quando a gente acompanha as historinhas da Mafalda, o personagem, esse que é um amiguinho dela que tá lendo o jornal ali, ele é um cara que só pensa em se dar bem na vida, né? Ele tem o pai dele tem um mercadinho, ele quer trabalhar no mercadinho do pai dele, ele fica sonhando um dia se tornar ele o dono do mercado e tal, né? Então ele sempre quer ganhar dinheiro, né? Apesar de ser criança, ele é diferentão, assim, nesse sentido. Então, quando a Mafalda vê ele lendo o jornal, ele fala que está vendo a cotação do mercado de valores, ela, opa, que legal, né? Que tipo de valor tu está vendo aí? É tipo valor moral, valor ético, valor humano, né? E mais que ele fala ali, valores morais, valores espirituais, valores artísticos, valores humanos, e aí ele, não, tá louco, né? Eu estou olhando para eu estou vendo aqui os valores que servem para alguma coisa. É claro que, como é um jornal, ele está olhando os valores econômicos, né? Valores, provavelmente cotação do dólar, cotação da bolsa, alguma coisa assim. Então, ele está demonstrando, né, o que faz, aonde o coração dele está, com o que ele se preocupa, né? E aí vem as alternativas. Sobre essa tirinha, é correto afirmar que, para muitas pessoas, os valores religiosos são mais importantes do que os valores econômicos, dinheiro e riqueza? A segunda alternativa, para muitas pessoas, os valores econômicos, dinheiro e riqueza, são mais importantes do que os valores morais, espirituais e artísticos. E a três, para muitas pessoas, ter dinheiro é mais importante do que fazer o bem. Essa aqui dá uma dificultadinha, na minha opinião, tá? Deu para entender o que ela significa? Deu para entender qual é a alternativa sem dar a resposta? Sim. Ou alguém ficou na dúvida? Não. Barbada, né? Tá. Sim. Fiquei na dúvida entre a segunda e a terceira. Isso, exatamente. A primeira eu acho que não tem dúvida, né? A segunda, essa segunda tirinha, a segunda e a terceira alternativa ali deixam uma certa dúvida, né? Mas se vocês prestarem bem atenção no que o texto diz, o texto, eu digo o texto à parte lá, né? Daí vocês não vão ter dúvida. Mas é por isso que eu disse, essa daqui ficou um pouquinho mais difícil. Agora a terceira, sim, a terceira, na minha opinião, e eu fiz de propósito, botei uma mais fácil no início, uma segunda mais intermediária, e a terceira tirinha aqui fica um pouquinho mais difícil, tá? Pelo menos essa foi a minha intenção. Então vamos ver ali o que ela diz. Esse daqui é um quadrinho também tem bastante na internet. Todos eles que eu peguei na internet, tem muito na internet. Esse aqui é o chamado Quadrinhos dos Anos 10. E esse aqui o autor é brasileiro, tá? O do Calvin aqui ele é americano, a Mafalda é um argentino, e esse Quadrinhos dos Anos 10 é um brasileiro, tá? Então ele mostra um pai, né? O cara de roxo ali é tipo o pai, né? Ele é o pai do de branco, né? O de marrom ali não faz nenhuma referência, então pode ser que seja só um funcionário. Mas ele tudo indica ali que ele é um cara rico, um empresário, né? Dono de uma empresa, pelo menos. E aí ele fala assim, ó, está pronto para dirigir a empresa com ética, humanidade e respeito ao planeta, Matias? Que é o filho dele, né? Daí o filho dele todo empolgado, arrumando a gravatinha, né? Claro que estou, papai. Tipo, né? Estou pronto. E aí o velho olha para trás, olha para o de marrom, né, para o Daniel, que ele disse, não disse, Daniel, o cargo é seu, e passa o cargo para o Daniel, e não para o filho. Então, olha só, vamos voltar lá na primeira tirinha, o que diz, ó. O que ele pergunta, né, ele é o dono da empresa, ele vai passar a empresa para alguém, né, e aí ele pergunta para o filho, que é o de branco ali, e diz assim, você está pronto para dirigir esta empresa com ética, ou seja, respeitando aquilo que é certo e tal, humanidade, né, com os seres humanos e tal, e respeito ao planeta? E aí ele diz, claro que sim. Daí ele olha para o outro e diz, é tu que vai assumir, e não aquele que vai usar de ética, de respeito ao planeta e de humanidade para dirigir a empresa, né. E aí vem as alternativas, ó. Matias foi escolhido, ó, lembrando, antes, né? Matias é o de branco, o de marrom é o Daniel, né? Então, Matias foi escolhido para dirigir a empresa, pois prometeu que faria isso com ética, com humanidade e respeito ao planeta. B. Daniel foi escolhido para dirigir a empresa, pois prometeu que faria isso com ética, humanidade e respeito ao planeta. E a D,
Daniel prometeu que iria dirigir a empresa com... Pensei que eu ia te falar, Sor. Não devia ser Matias ali? Não, espera aí, que agora eu me atrapalhei. Daniel prometeu que iria dirigir a empresa com ética, humanidade e respeito ao planeta. É verdade. Ah, agora que eu vi que estava errado ali. Eu tinha mandado Que um comentário errado pra o ti. nome. Uhum. Ah, que droga. Mas quem é que tá falando? É a Júlia? Eu só tô ouvindo a voz. Tá, então a Júlia já matou. Puxa vida, que bobeira. Na hora de digitar ali, eu digitei o nome errado. Que lamentável. Mas a Júlia já percebeu, então, qual era a alternativa certa, né? Sim. Porque aqui, essa daqui agora, paciência, né? Quem mandou ela errado, eu vou considerar ela certa, agora independente de qualquer... Eu vou arrumar ela, né? Eu vou arrumar, mas quem já fez, paciência, eu vou considerar certo agora, mas eu vou ter que arrumar. Aqui realmente era para ser Matias, não sei por que eu, na hora de digitar, eu botei errado. Mas então a Júlia já matou ali o que é. Então essa eu vou falar, tá? Qual é a resposta. Então a última alternativa que não era para ser Daniel, era para ser Matias. Então é ela ali, né? Porque olha só, o Matias, ele não foi escolhido, então a primeira alternativa está errada. E a segunda, se o Daniel foi escolhido, ele não prometeu em nenhum momento que iria agir com ética, humanidade e respeito ao planeta, então também não é. Seria a terceira, só que eu errei o nome. Até foi bom eu ter lido ela, que senão eu nem ia perceber. Era para ser Matias ali, ó. Como o Matias, então, ele prometeu que vai fazer a dirigir a empresa com ética, humanidade e respeito ao planeta, daí o pai não quis ele, né? Porque a ideia, então olha só que interessante ali, né, nessa tirinha, a ideia de que o pai ele buscava alguém para dirigir a empresa que não fosse uma pessoa ética, não fosse humanitária e nem fosse respeitar o planeta. Então ele dá uma demonstração que ele, pai, ele dono da empresa, era um cara de mau caráter, né? E ele queria que o herdeiro, o filho ou quem fosse, também fosse assim, né? É real. Então aquela ali já sem querer, né? Esse daí foi um erro meu. Eu acabei errando ali a alternativa, então vocês já estão sabendo qual é a resposta certa, né? A resposta é aquela terceira ali, só que eu errei o nome, em vez de botar Matias, eu botei Daniel. Então eu vou arrumar ela, tá? Mas vocês já sabem que aquela é a terceira alternativa. Ok. Como é que eu fui errar, né? Que tosco. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma dúvida. Não. A minha única dúvida então, era essa mesmo. Uhum. Pois é, e eu botei errado ali. Mas assim que a gente terminar a aula, agora eu já arrumo ali. Então, assim, o que eu quero só combinar com vocês? Na próxima semana, então, não vai ter atividade, né? Não vai ter atividade, eu digo, para entregar. Eu vou colocar ali o conteúdo. E aí a gente vai ter um encontro igual. Eu vou fazer da mesma forma que hoje, né? Vou falar ali durante o primeiro período, primeiro tempo da aula, né? E depois eu libero vocês. Mas o que eu quero só deixar combinado? Então, eu vou colocar já o texto na segunda-feira, que é um texto que dá continuidade ao que a gente está vendo, e aí eu vou, na aula, presencial não, online aqui, eu vou dar uma orientação sobre a atividade da outra semana. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Então, estão todos dispensados, tá? Mas, de qualquer forma, eu fico aqui até às 5, se alguém quiser voltar para alguma questão ali. E procurem aproveitar esse tempo agora para já mandar a atividade de hoje, beleza? Sendo que a terceira eu já dei até a resposta, né? Uhum. Beleza, então? Tchau. Até a semana que vem, então. Tchau, tchau. Ok. Tchau. Tchau.